Amém. Glória a Deus. Eu creio que o que aconteceu aqui nesta noite, uma sequência, um propósito de Deus, eu creio nisso. Eu quero dar um pequeno testemunho antes de eu entrar no tema que eu propus e até passei para o pastor Caio. Alguns irmãos sabem, esses dias eu passei uma semana, ou acho que mais de 10 dias, eu passei numas crises de labirintite. Quem já teve sabe disso, ou quem tem sabe também. Só que dessa vez, meus irmãos, foi muito difícil pelo fato que eu não conseguia um resultado eficaz, como diz o doutor Rafael, eu não conseguia reverter nem o sintoma. E eu estava muito desanimado mesmo, assim, abatido, parece que assim, entregando os pontos, porque quem já sentiu esse sintoma percebe, irmãos, que parece que aquele furacão lá, a Irma, ou o Zé, que está indo para lá também, parece uma coisa terrível, irmãos. Parece que a gente acaba as forças, e eu estava numa situação muito difícil. E eu estava lá na frente do colégio, lá onde a Meire é diretora, esperando meu neto, que estava para sair. E uma irmã, eu creio que é uma irmã, porque eu não a conheço, nem sei o nome dela, uma mulher aproximou de mim e falou assim: como que é o nome do senhor? Eu falei: meu nome é Ailton. Eu falei assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Deus está mandando dizer para você que Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito e Ele vai fazer muitas coisas através da sua vida ainda. Não é o fim, irmãos? Foi assim, aquela palavra foi como na hora assustei, mas foi realmente, ela veio e entrou dentro do meu coração. E eu creio, meus irmãos, certa vez me lembro que eu vi a mensagem do pastor Roberto lá de Arapongas, que ele fala da importância de nós não somente sabermos que Deus está presente, que Deus está em todos os lugares, mas vermos e sentirmos a presença manifesta dele em nossas vidas, amém? E Deus quer manifestar a presença dele, Ele quer falar conosco. E me veio na mente, enquanto o Rafael estava dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1 e 2, esse versículo aqui, normalmente quando alguém vai falar sobre dons espirituais, abre nesse texto, mas um dia Deus me falou de uma maneira muito especial no primeiro versículo e no segundo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, que vocês aprendam, que vocês saibam sobre os dons espirituais. No versículo 2 assim: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, irmãos, esse versículo 2 aqui, um dia saltou aos meus olhos, ao meu coração, que diz o seguinte: que o Deus que nós servimos hoje, irmãos, não é um Deus mudo. Nós servimos um Deus mudo, nós servimos a ídolos, mas hoje nós não podemos ficar sem ouvir a palavra de Deus. Deus não somente nos fala através da sua palavra, mas Ele fala conosco. É verdade, irmãos, não posso negar, e os irmãos sabem disso, que às vezes parece que há um silêncio de Deus, em relação a nós. Mas Deus, Ele sempre fala conosco. Eu e a Lígia, nós temos como nossa vida de ministério, de casado, nós vamos fazer 37 anos esse mês, mas de ministério nós temos mais de 40, porque nós, quando jovens, nós já trabalhávamos com jovens também.
E nós, em alguma situação ou situações, nós podemos ver Deus falar. Nós vimos que Deus falou com o Rafael lá dentro do consultório. Deus pode nos falar naquele momento mais difícil, naquele momento de emergência. E Deus, irmãos, o que foi mais interessante, que eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, o pastor Fábio fez uma mensagem se eu queria pregar aqui. Quando eu li aquela mensagem assim, eu olhei assim, o mundo estava virando, né? Estava tudo girando, uma situação assim muito ruim. Eu falei assim, mas pela fé eu vou responder que sim. Pela fé eu vou estar bom e vou entregar uma palavra. E passei, já respondi, né? E passei já a orar a Deus pedindo o que Ele queria que eu falasse com os irmãos nesta noite. Amém? E nós estamos felizes por esse momento estarmos aqui. E o que eu quero partilhar com vocês, eu vou dar uma de pastor Fábio aqui, né? Irmãos, eu não vou pregar, vou conversar com vocês, tá bom? Vou conversar com vocês aí um pouquinho, né? Mas eu queria fazer um apanhado aqui no meu entender, Deus ensinando a mesma coisa em épocas diferentes, né? E permitindo que ficasse registrado na sua palavra para que nós entendêssemos isso, tá? Então nós vamos voltar lá em 1 Reis, né? 1 Reis. E é interessante, irmãos, que quando eu tive direção para entregar essa palavra, a Lígia estava ouvindo uma mensagem lá no Smart TV, ó, viu? Melhor, né? E lá o pastor que estava pregando, ele abordou um pouquinho desse assunto. Daí eu vim domingo aqui, o Mauricião dá outra na trave, né? Falei assim, será que é para falar ou que já está amplamente falado, não preciso dizer mais, né? Daí quando nós fomos lá na terça-feira, nós fomos lá na casa do pai, lá o pastor Paulo Castro, a Lígia ministrou lá, também abordou desse assunto. Então eu entendi e fui entendendo que Deus estava falando ao meu coração, e eu creio que a igreja também pode, talvez você até tenha sido ministrado nesse sentido, amém? Então, nós vamos ler aqui no 1 Reis, vamos... capítulo 17, a partir do versículo 8. Então, o tema do apanhado que eu vou fazer com vocês hoje é o seguinte: o pouco que você tem é o suficiente para o milagre, amém? O pouco que você tem, ou o que você tem, é o suficiente para Deus fazer o milagre. Então o versículo 8 do capítulo 17 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra,
Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, pois farás para ti e para o teu, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e ela e ele e sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele havia falado pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Então, queridos, o que eu posso observar aqui, nós queremos fazer uma ligação com outras passagens. Aqui nesse texto, né, os irmãos que conhecem, que são estudantes da palavra, esse era um contexto muito dramático, né? Israel estava 3 anos e meio de seca. Não havia, o caos ali estava estabelecido, as pessoas estavam desesperadas, não sabiam mais o que fazer. E essa mulher, aqui segundo narra o texto, ela tinha uma porçãozinha de farinha numa panela, um pouquinho de azeite, e ela falou assim: agora é o último, eu vou fazer a última refeição da nossa vida, porque nós não temos para onde recorrer. Aqui no Brasil, às vezes, acontece crises, mas nós temos muita coisa ainda para recorrer, né? Para ir atrás. Nós sabemos que hoje há uma política governamental na Europa, Estados Unidos, talvez até no mundo, do chamado abastecimento. São depósitos que eles fazem de cereais, de alimento. Tem país, a Europa, por exemplo, diz que eles têm um depósito ali de alimentação para 6 anos. Se parar, produzir zero, né? Não tiver nada, por 6 anos eles podem se alimentar, eles têm depósito. Porém, nós sabemos que Israel não tinha mais condições. E então não tinha para onde recorrer. E aquela mulher, então, ela vai para fazer aquela última refeição. Mas aqui, irmãos, que nós podemos entender, apesar do próprio texto dizer que Deus falou assim: olha, eu ordenei, né, que uma mulher, uma viúva te sustente lá. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, pelo contexto bíblico, nós conhecemos, a Bíblia nos diz que Deus, Ele não força a barra com ninguém. Não é verdade? Amém? Então, havia uma disposição no coração daquela viúva, talvez ela nem percebesse isso, em ajudar. A prova disso, que quando o profeta falou, vai, né, depois que ele pediu água, ele falou, vai, faça primeiro para mim, traga para mim, né, um pedaço de bolo e um pouquinho de água, e depois não vai faltar. E ela, então, ela creu, ela obedeceu, e aquele pouquinho, né, entrando no nosso tema aí, aquele pouquinho que ela tinha, ela disponibilizou para o profeta, que representava Deus ali, e foi o suficiente para um milagre. Amém, queridos? Aqui, a segunda aqui diz que enquanto durou aquela seca. Então, irmãos, pensem bem, quando as chuvas vêm, ainda tem um prazo para que a colheita seja feita. Então, foi muitos anos, muitos meses ou ano até a mais, para que ela se alimentasse, ela voltasse a ter, a normalizasse o abastecimento ali de Israel, e durante todo esse tempo, nada faltou para aquela mulher, e nada faltou para o profeta, e nada faltou para o seu filho. E aqui tem uma história muito bonita, que nós não vamos entrar, né, nesse mérito nesta noite. A próxima passagem, irmãos, está bem perto aqui, é em 2 Reis, capítulo 4. Também o Maurício deu uma referência, né, a essa passagem aqui, que nós vemos
uma passagem bem parecida, mas nós queremos ver alguma coisa interessante que eu gostaria que você aplicasse ao seu coração. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheia que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha. Então o azeite parou. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui mais uma vez um milagre, né? Se der para baixar um pouquinho, o som está dando bastante reverberação aqui. Só um pouquinho aí, tá bom? Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria desse texto aqui, eu não falei na primeira parte, mas vou falar agora. Nós nunca devemos menosprezar o pouco que nós temos. Amém? Aquela viúva, ele falou assim: O que você tem na sua casa? Tem um pouquinho de azeite lá, né? O que você tem? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu tenho um pouquinho, né? Eu tenho um pouquinho. E aqui, irmãos, nós podemos ver, nós vamos ler agora, acabamos de ler agora, que aquele pouquinho de azeite foi o suficiente para que um grande milagre acontecesse. Amém? Aquela mulher, Eliseu, ele ordenou, né, ele determinou que ela fosse, e até esse dia naquele sobre a provisão, né, o Catuí, ele fez uma observação interessante, né, sobre a questão da vizinhança, né? Aquela vizinhança, certamente, ali ela diz que aquele homem falecido, o esposo dela, era um homem de Deus, era um profeta, provavelmente um da equipe de Eliseu. E a vizinhança sabia disso. E a vizinhança conhecia isso. Então ela teve essas portas abertas ali para conseguir essas vasilhas. Mas Eliseu mostrou para aquela mulher que ela não deve menosprezar o pouco que ela tem. O pastor Fábio está incentivando os irmãos aqui para frequentar o FATEM. Realmente é uma bênção o seminário FATEM. Eu fiz 1 ano, né, quando conheci o Maurício e o café dele, né? Muito bom, muito bom. Só que agora não posso tomar mais, tá? Mas tudo bem. Então, então, nesse período nós vimos muitas novidades, muitas coisas boas ali. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós menosprezamos aquilo que nós temos. Nós vemos, por exemplo, aquele Pedro e João na porta do templo. Ele chegou diante ali, aquele paralítico pediu a esmola. Ele falou assim: olha para nós. Nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Amém? Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Amém? Então, se aquilo que você tem, aquela fé que você acha pequena, ou talvez, quem sabe, o pouco conhecimento, talvez a pouca experiência, talvez o pouco dinheiro. Eu cresci, meus irmãos, a minha mãe era uma mulher generosa, como diz a palavra diz, né? E eu cansei de ver minha mãe
ela ia lá na latinha de café. Eu sempre gostei de café, então isso aí me marcava, né? Então ela ia lá na latinha de café e repartia. Tinha pó de café para 2, 3 vezes, ela pegava metade e entregava para uma pessoa. Na latinha de arroz, né? Ela repartia. E nós sabemos, meus irmãos, que nunca lá em casa, graças a Deus, nunca Deus permitiu que faltasse nada, né? Então, nós sabemos, meus irmãos, quando nós aprendemos a dar, e é interessante, nesses 2 casos aqui, tanto da viúva de Sarepta como essa, o pouco, né, era o total que eles tinham, e esse total era envolvido no milagre, amém? Né? Era envolvido. Então, às vezes, meus irmãos, às vezes, nem como minha mãe repartia ainda, mas às vezes tem hora que nós temos que dar tudo do pouco que nós temos. E Deus vai certamente fazer a sua obra. Uma outra coisa, meus irmãos, que eu gostaria de ver aqui, é que nós podemos entender isto em outras situações aqui em relação às vasilhas vazias, tá? Então, no versículo 3, então disse ele, vai e pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Às vezes, queridos, o milagre, ele depende muitas vezes de uma estratégia, ou no caso aqui o profeta deu essa estratégia para a mulher. Esse mesmo profeta tem uma outra situação que parece-me que o exército, alguma coisa assim, eles estavam precisando de água, né? Precisando de água. E daí, o que o profeta fez? Ele falou assim, cavem covas, né? Cavem covas, ou seja, faça buracos, muitos buracos. Daí, né, o exército, né, foi lá e fizeram vários buracos. Daí, o que o profeta fez? Traga um tocador, um tangedor de harpa. Veio, alguém trouxe, alguém começou a tocar. Falar nisso hoje, ninguém está tocando para mim aqui, né, pastor? Que coisa, né? Então, então, o que aconteceu? O tangedor começou a tocar a harpa. E a Bíblia diz que o profeta profetizou e muitas águas correram. Desceram muitas águas. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aquelas covas ficaram cheias de água. Amém? Então, se eles não tivessem feito aquelas covas, as águas iam embora. Não ia dar para eles aproveitar. Eles, no máximo, tomar um banho na chuva ali, né? Mas então, irmãos, aqui eles dizem, olha, muitas talhas vazias para você encher. Amém? Então, queridos, eu vejo aqui dessa forma, que nós temos que preparar, né? Muitas vezes para o milagre. Tem situação ou situações que nós temos que, de alguma forma, preparar, né? Tem aquela história uns falam que é uma velhinha, outros falam que é um menino, né? Que o pessoal estava indo fazer um círculo de oração para chover. Agora nós estamos aí muitos dias sem chuva. E daí, quando o pessoal saiu, uma velhinha saiu com um guarda-chuva, né? Mas por que esse guarda-chuva? Nós não vamos orar para chover? Então temos que levar o guarda-chuva para não se molhar, não é verdade? E às vezes, irmãos, nós temos que nos preparar para o milagre, né? O pastor Fábio, ano passado, propôs aí, e nós teve uns debates calorosos, para a gente comprar cadeiras. Para quê? Para preparar para o milagre, né? Para encher essas cadeiras, encher esse lugar de pessoas. Então nós temos que sempre entender isso, que se você quer um milagre, você tem que preparar para o milagre, dependendo do milagre que você quer, né? Por exemplo, um jovem, um rapaz, ele quer ter um casamento e pede eu me lembro no tempo nosso, meu tempo a gente chamava que é uma queimadinha, né? Não sei se os irmãos sabem disso, a história da queimadinha. A queimadinha era a esposa do Salomão, né? Quer dizer, do Cantares. Ele fala assim, a queimadinha era a noiva lá que saiu no sol a procurar o amado e diz assim, eu estou toda queimada, né? E não achei meu amado.
Ele falou assim, mas nós vamos nos apresentar para achar a nossa queimadinha. Então, às vezes nós queremos a nossa queimadinha, mas não queremos nos preparar para isso. Não queremos nos preparar profissionalmente, né? O pastor Josué, que ele fala sobre o casamento, ele disse, nós preparamos para a nossa profissão, nós preparamos para ser um atleta, para ser um empresário, nós investimos tempo e vamos e fazemos, estudamos e tal, mas não investimos nada para o casamento, né? Quantos jovens que casam totalmente despreparados para o casamento, não procura se formar, se investir, se preparar, tanto financeiramente ou em outros aspectos para o casamento. E normalmente nós vemos situação às vezes, de alguns casamentos que não deveriam ter acabado, mas faltou um preparo ali, faltou as vasilhas vazias, né? Para que acontecesse isso. Agora, a próxima passagem que eu quero ler com vocês está em João, capítulo 6. Então, João, capítulo 6. Esse texto foi lido, não propriamente em João, mas foi lido em Mateus, mas a mesma história foi lido pelo Maurício, pastor Maurício, né? João, capítulo 6. Então, irmão, naquela situação que todos conhecem, a história da multiplicação dos pães, eu quero ler o versículo 6 e o versículo 7. Então, todos sabem aquela história que Jesus estava num lugar deserto, falando para uma multidão, e Jesus ordenou aos discípulos que alimentassem aquele povo para que eles voltassem para suas casas. E aqui no versículo 7, o Filipe respondeu, versículo 7 diz assim, Filipe respondeu-lhes dizendo, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que um deles tome um pouco, né? Eu li nos outros evangelhos, tem um lá que lá diz assim, que Filipe disse, se nós pegarmos 200 denários, vai ser o suficiente para todos comerem meio pão, né? Então imagine você o dia inteiro com fome, ali ouvindo o Senhor, mas com fome, né? Daí vem meio pãozinho, né? E, irmãos, você sabe quanto que é 200 denários? Seria 200 diárias de um trabalho, de um trabalhador. Então 200 diárias hoje seria, vamos supor que seja R$80 por dia, então 100 diárias vai dar quanto? Quem é bom de matemática aí? 8 mil, então seria 16 mil reais, né? Mas vamos imaginar que no preço do pão francesinho, lá não tinha pão francês, mas aqui tem, né? E o pão francês, digamos assim, camarada com fome coma 4 pães, porque o menino aqui tinha 4 pães, né? 4 pães, então seria R$2 por pessoa. R$2, 5 mil pessoas, então daria 10 mil reais. Então, irmãos, e é interessante que o Filipe, todas as versões aqui, dos outros evangelhos, o Filipão estava lá, né? R$200 não dá, né? Então ele estava preocupado, onde que nós vamos arrumar dinheiro para alimentar todo esse povo? Mas no versículo 7, eu li aqui em João por causa disso. Diz, Filipe respondeu-lhe, versículo 8, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então, irmãos, André já pensou numa possibilidade diferente de Filipe, né? Ele falou assim, olha, eu não sei como fazer, mas tem um menino aqui que tem 4 pães e 2 peixinhos. Ou seja, ele tem um lanche completo para ele, né? Daí Jesus, olha, pode trazer esse lanche aí. E mais uma vez, eu imagino que aquele menino, aquele rapazinho, ele deve ter dito, olha, eu tenho isso aqui.
tanta gente, mas eu posso dar um pedacinho em cada um, né? Quem sabe ele não pensou talvez nisso. Mas aquela disposição daquele menino foi o suficiente para um grande milagre. Um grande milagre. Ali diz 5.000 pessoas, 5.000 homens, daí ali já calculou mais 2.000 entre crianças e mulheres. Ele falou, olha, não sei se tinha criança no deserto, longe e tal, mas talvez, né, muito mais do que 5.000 pessoas alimentaram ali desses pães. E agora eu gostaria, talvez, quem sabe você possa estar dizendo, não, olha, pastor, talvez esse texto, essa mensagem, ela sirva para muitas pessoas, menos para mim. Porque eu não tenho nada, eu não tenho um pouquinho, eu não tenho nada para dar. Então, o que eu posso fazer? Então, eu quero encerrar agora, meus irmãos, apresentando para você que há para você também uma possibilidade de um milagre, através do teu nada. Amém? Lucas, capítulo 8, versículos 43 e 44. Lucas 8, 43 e 44. Então, também uma passagem bem conhecida, né? Jesus estava caminhando, uma multidão estava ao seu redor, Jesus estava indo para a casa de Jairo, para orar, para curar a filha de Jairo, e no versículo 43 diz assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Irmãos, ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, por 12 anos, e aqui diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Imagina isso, irmãos. Alguém hoje vender casa, vender carro, vender objetos para tentar comprar remédio e se curar. E também, irmãos, não sei se os irmãos têm conhecimento, mas na lei, uma mulher que liberava sangue, ela não podia, as pessoas não podiam nem tocar. Aquela mulher ali, ela chegou discretamente, porque se ela fosse descoberta ali, no meio da multidão, e que ela tinha hemorragia, eu não sei, tinha uma penalidade na lei, eu não sei, me passou despercebido de olhar, mas ela ia ser punida por isso. O marido não podia tocá-la. Então, irmãos, ela vivia um flagelo social e emocional. Aquela mulher não tinha, ela falou assim, aqui no versículo 47, depois que Jesus começa a insistir, quem tocou nele, então ela explica, né? Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Tenha bom ânimo, filha. Filha, eu sei o quanto você sofreu nesses 12 anos. Eu sei o quanto você tem padecido. Eu sei o quanto você tem sido rejeitada. Eu sei que você não tem nada. Mas você tem uma coisa muito importante. Aqui vai a tua fé. A tua fé te salvou. Amém, queridos? E eu gostaria, com esta palavra, pedir para você ficar de pé agora e que você pense com você mesmo. O que você tem? Talvez você, até hoje, eu não sei, talvez não, mas quem sabe talvez você disse, olha, eu ainda preciso, eu tenho muito pouco,
né? Eu tenho muito pouco e eu preciso acumular mais. Eu preciso me preparar mais. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso ajustar a minha vida. Eu preciso caminhar junto com alguém que possa me ajudar mais para que eu possa fazer alguma coisa, para que um milagre possa acontecer. É interessante que aqui, meus irmãos, a viúva de Sarepta, o milagre atendeu a necessidade de uma outra pessoa. No caso daquela viúva de Eliseu, não de Eliseu como esposo, mas no caso de Eliseu, aquele milagre atendeu a sua família. Amém, irmãos? Então Deus, nós podemos ver que a palavra do Senhor mostra muito claro que Deus, Ele se preocupa sim com a nossa família. A família, ela é instituída por Deus. E quando a nossa família precisa de um milagre, esse milagre vai acontecer, se você está disposto. Se você está disposto a dar algo pela sua família. E nós podemos ver também aquele menino, né? Que quantas pessoas foram beneficiadas pelo aquele pouco que ele tinha. Então, irmão, não importa se o milagre que vai acontecer através da sua vida é para a sua família, ou se é lá pelo seu trabalho, né? Nós vemos aí o testemunho do pastor, do doutor Rafael, né? Doutor Rafael, que eu tive o privilégio de fazer o casamento dele, e depois ele começou a estudar a palavra. Um dia ele me falou: pastor, eu estou estudando a Bíblia aqui, né? Vou entregar ele agora aqui. Posso, Rafael? Estou estudando a Bíblia aqui, o senhor não podia ter feito meu casamento. Daí já veio me cobrar aqui, né? O senhor não podia ter feito meu casamento. Estou olhando aqui. Eu falei: ah, tá, então tá bom, né? Mas então conversamos com ele. Nós entendemos que pela Valéria e pelo que nós conhecemos a história, né, dela, depois apareceu o Rafael, nós entendemos que nós podíamos dar um passo de fé, né? E Deus nos deu esse privilégio de Ele estar caminhando conosco, e eu estou surpreendido, né, com o Rafael aí, está há 2 anos e meio com o Fábio. Graças a Deus pela vida dele, e eu tenho ouvido outros testemunhos além do que eu vi hoje aqui, né? Glória a Deus por isso. Irmão, não importa. Deus quer fazer um milagre pelo que você tem. Amém? Então feche seus olhos agora. Pense, o que você tem para Deus fazer um milagre através do que você tem? Mas se você não tem nada, pensa na situação dessa mulher. E Deus pode também, do nada, glória a Deus, do nada, Deus pode trazer à existência um milagre, aquilo que precisa ser feito. Glória a Deus, glória a Deus.